O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: Nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: Então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se um instante, por favor. Nós temos na liturgia de hoje estes fariseus que se aproximam de nosso Senhor Jesus Cristo, como está dito por São Mateus, para o tentar. Queriam colocar nosso Senhor numa contradição, mas esse é o castigo daqueles que de tal maneira se colocam numa perspectiva humana, naturalista, e eles não são capazes de entender as coisas que vêm do alto. E é nosso Senhor Jesus Cristo mesmo quem vai afirmar no fim deste Evangelho: quem puder entender, entenda. Porque há corações duros e afastados de Deus, não é dado a eles conhecer, como nosso Senhor vai dizer em outra passagem, os mistérios do reino de Deus, que são revelados aos pequeninos. Não a estes corações duros, destes fariseus que querem defender diante de nosso Senhor o divórcio, o adultério, e ainda baseando-se em Moisés. Claro, para defender o erro, eles têm que se basear em alguma coisa. Então se baseiam em Moisés. E nosso Senhor vai se utilizar isso para deixar consignado para o resto de toda a história que aquilo que Moisés em determinado momento tinha concedido não era a origem como Deus tinha criado. Mas nosso Senhor explica: foi por causa da dureza dos vossos corações. E aí nosso Senhor dá esta doutrina, este princípio que fica estabelecido. Ele vai lembrar aos fariseus: não recordais que desde o início Deus fez o homem e mulher, e por isso disse: o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E nosso Senhor vai concluir com essa sentença: portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Está estabelecida uma aliança diante de Deus. E esta aliança é feita diante de Deus. O homem não tem a capacidade, nem a possibilidade e nem a autoridade para desfazê-la. Princípio lindíssimo. Nós, dentro dessa liturgia, nós temos Nosso Senhor e a primeira leitura que nos falam a respeito de 3 alianças. Primeiro, esta aliança matrimonial, que Nosso Senhor deixa consignado para todo sempre. Segundo, Nosso Senhor aponta para uma outra aliança, que é a aliança que Ele, Deus, estabelece com determinadas almas, chamadas ao celibato, a uma aliança diretamente estabelecida com Deus,
É algo também de instituição aqui divina. É Nosso Senhor quem diz: outros se fizeram assim por causa do reino dos céus. Portanto, eles se dedicam inteiramente a uma aliança que Deus estabeleceu por vocação dada a eles. E assim eles se constituem nesta aliança. Ora, se Deus nosso Senhor diz a respeito do matrimônio: não separe o homem aquilo que Deus uniu, quanto mais uma aliança que é o próprio Deus que estabelece com as almas que lhe são consagradas. E maldição em cima daqueles que querem prejudicar aquelas almas que se consagraram a Deus, porque eles estão tocando naquilo que é sagrado, que o próprio Deus estabeleceu como aliança. E o homem que quer prejudicar esta aliança é um homem amaldiçoado pelo próprio Deus. E nós temos ainda uma terceira aliança colocada dentro desta liturgia e explicada de uma maneira tão bela na primeira leitura. Foi aquela aliança que Deus estabeleceu com o seu povo escolhido. E ele, antes de permitir que o povo entre na terra prometida, eles que passaram 40 anos no deserto, girando para lá e para cá, antes de entrar, Deus quer recordar os benefícios que eles receberam por causa desta aliança que ele, Deus, estabeleceu com o povo e que o povo aceitou em determinado momento. E Deus vai rememorar todos os benefícios desde Abraão, passando por primeiro por todos os prodígios que Deus realizou no Egito para que o povo saísse, toda a proteção que ele deu no momento em que o exército do faraó começou a persegui-los, os milagres que ali foram realizados, os milagres que Deus realizou diante daqueles povos que o seu povo escolhido deveriam tomar como herança a terra deles, e Deus vai rememorando os mil favores que ele, Deus, fez para aquele povo. Foi uma aliança estabelecida, e Deus nunca rompe uma aliança estabelecida. É um detalhe muito bonito aqui. E Deus, ao rememorar toda esta história, em momento nenhum ele fala das infidelidades do povo, em momento nenhum se está mencionado até as próprias dores, cruzes e dificuldades que o povo teve que atravessar no meio disso tudo, as incertezas, as provas de confiança, as provas de fé que esse povo teve que passar. Evoca aí uma coisa muito interessante, que ao longo da história, o que fica escrito e o principal da história foi aquilo que Deus quis realizar e todos os favores que ele concedeu ao povo que ele escolheu. E, portanto, também na nossa própria história, nós que tantas vezes nos atemos àquilo que são as dificuldades, os percalços, as dores, as complicações, nós devíamos ter esta forma de capacidade de olhar para o alto e entender que acima de nós está sendo escrita uma história muito bela. Deus está fazendo com que aconteça conosco coisas que, muitas vezes, olhando apenas o concreto, aquele fato minúsculo, nós não conseguimos entender, mas que acima de nós está sendo escrita uma história belíssima, como ficou escrita a história desse povo amado por Deus. Então nós devemos ter confiança, fé, esperança de que, diante de todas aquelas coisas que nos acontecem, quanto mais duras forem, olhemos para o alto e façamos esse ato de fé. Deus está escrevendo uma história muito bonita por cima desse desastre que eu estou passando aqui embaixo. Como esse povo judeu tantas vezes, quantas reclamações diante da fome que eles passavam, diante da sede, diante da perseguição, diante aquela aflição do povo. Eles não se davam conta que aquilo fazia parte de uma história lindíssima que Deus estava escrevendo no meio deles. Vamos pedir que Nossa Senhora nos conceda a graça de sempre ter os nossos corações assim elevados para esta história belíssima que Deus escreve por cima dos perseguidores, escreve por cima dos fariseus, escreve por cima de tudo aquilo que atenta contra Deus. Não tem problema, porque a história vai ficar registrada perfeitamente segundo o desejo e o desígnio da providência divina. Que assim Nossa Senhora nos faça ter fé e compreender essas coisas que vêm do alto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.